Comprar ou alugar? Essa é a dúvida da maioria das pessoas que tem que tomar uma decisão para um equipamento ou até mesmo para um imóvel, o que é que vale mais a pena. Muita gente boa faz a conta certa até um certo ponto, mas esquece o último passo. Ele é muito importante, você ficar até o fim do vídeo, você vai descobrir que passo é esse. Primeira coisa a descobrir é justamente qual é a vida útil do bem. Que tempo é esse que ele dura, que a gente vai precisar dessa variável para fazer o cálculo. E aí a dica que eu te dou é que existe uma instrução normativa, número 162 lá da Receita Federal, e o link vai estar aqui, ou então você dá um Google lá, instrução normativa 162, e você vai chegar nessa página aqui que tem 2 arquivos em PDF para você baixar, tem a tabela que diz qual é a vida útil reconhecida pela Receita Federal para um número imenso de bens, né? Certamente o que você está buscando está lá. Então a primeira variável é essa, quanto tempo, qual é a vida útil desse bem. A segunda variável é você listar quais são os custos de você ter um bem. Você precisa adquirir ele, muitas vezes você precisa instalar esse bem, isso tem um custo também, né? Depois você tem a manutenção mensal disso e aí às vezes tem alguns custos sazonais. Vamos imaginar nesse exemplo que eu dei aqui, que isso aí custa 47 mil fração, tá aí aparecendo para vocês, né? Aí vamos comparar agora com o custo de locação. Quanto seria para você simplesmente alugar e te dispensar de muitos daqueles custos de aquisição, né? E aí eu trouxe aqui um número hipotético de uma locação de um equipamento que custaria 60 mil ao longo desses 10 anos que esse bem hipotético que a gente está tratando aqui levaria, quanto ele duraria. Então, se você comparar 47 mil fração com 60 mil, fica muito fácil de você descobrir qual é o mais vantajoso. É melhor comprar, né? Pois é aí que muita gente erra. Existe um outro conceito financeiro chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade é justamente o que é que você poderia ter feito com aquele capital que você investiu se você não tivesse investido ele, né? E aí eu trago essa situação hipotética aqui. Imagina, nesse exemplo que eu dei, o capital que você investiu foi de R$ 6.500, 5 mil de aquisição, 1.500 de implantação. O que você poderia ter feito com esses R$ 6.500 ao longo desses 10 anos que é a vida útil do bem? Vamos imaginar que você pega esses R$ 6.500 e investe numa aplicação qualquer que te rende 1% ao mês. Quanto seria esse valor ao final de 10 anos? Se você fizer a conta aí por juro composto, você vai ver que dá mais de 21 mil reais, esses R$ 6.500 a 1% ao mês. Em 10 anos se transforma em mais de 21 mil reais. Esse é o ingrediente que faltava na conta. Não é simplesmente você comparar um custo com o outro, mas também incluir o custo de oportunidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se a gente comparar o custo total de propriedade com a locação menos o custo de oportunidade, a gente vai ver que a locação é bem mais vantajosa, né? E aí entra justamente essa questão. Muita gente se pergunta, é melhor comprar um imóvel, alugar um imóvel? E precisa fazer essa análise do custo de oportunidade. Porque você pega esse capital que você não investiu e você aplica, muitas vezes você toma esse susto aqui, né? Da comparação ser muito mais vantajosa pela locação. E aí, já tinha pensado nisso? Eu queria te fazer um convite. Essa planilha que eu mostrei aqui para você, eu criei ela de tal forma que ela faz esse cálculo de forma automática. Se você quiser ter acesso a isso, é só você se tornar assinante aqui do De Repente Síndico. Esse e muitos outros materiais bem interessantes, úteis, ficam à disposição lá de todos os assinantes para baixar e utilizar quantas vezes quiser. A assinatura custa R$ 7,99 por mês e você pode cancelar a qualquer momento.